Oi, gente, tudo bem com vocês? Outro dia por aqui, né? Dando continuidade ao vídeo anterior, explicando tudo como aconteceu, né? Então, espero que todos estejam bem. Aqui é bom dia, mas pode ser boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver me assistindo, tá bom? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, estou me recuperando, passo de cada vez, né? Mas estamos indo. Gente, então assim, eu tinha parado no vídeo anterior, onde eu falava que foram 3 médicos, né, para me avaliar, reavaliar, né, no caso, a última vez que eles foram lá para mim, para conversar e entender o que estava acontecendo. Contei tudo, né, da ansiedade, estou fazendo tratamento contra a depressão e muitas coisas. Aí surgiu o diabetes, agora a pressão alta, né, e a gente tem que encarar, vai fazer o quê? Faz parte da vida de qualquer um. Então, o que eu quero falar agora? Aí, os 3 médicos, tudo, cada um fez a sua parte. Aí o terceiro, ele. Eu não vou me recordar como que é o nome que ele falou que ele era. Mas ele mexe com todas as coordenações motora. Ele queria saber como estavam os meus reflexos, que eu já falei aí, do martelinho. E ele fez no braço, no punho, ele fez onde tudo, todos os lugares que tinham junto, ele fez. Até falei que eu lembrei do Chaves, né? Fez no joelho, reflexo bom, tudo. E, no momento, a única coisa que estava acontecendo comigo, que é o que ainda eu sinto as minhas pernas, sinto movimento, estou andando, graças a Deus, estou fazendo minhas necessidades sozinha, sento. A única coisa que para andar dói, aí eu tenho que ir um pouco mais devagar. Se eu for muito rápido, dói. Se eu ficar sentada, dói muito meu quadril e dói aonde foi tirado o líquido, né? Então, assim, agora que eu tô vendo que a cabeceira que caiu não aguentou a cola, não, vou ter que colar. Enfim, você viu? O, como que chama? O toque. Daí, ele fez todos os reflexos, mandou eu ficar de pé, ergueu as minhas pernas, eu quase chorei, porque doeu muito. Aí, eu fiquei de pé, ele me segurando, mas igual quando um bebê vai começar a andar, ele fica assim. Errei, já fazia o quê? Uns 3 dias que eu não andava, então tava meio fraca minhas pernas. Ele falou que isso era um motivo também. Eu não tá, como fala, eu tava com medo na casa, assim, deixa eu ver aqui, escureceu a tela, clarei a tela. Aí, daí, segurou na minha mão, fez eu fazer vários exercícios de pé, mas me segurando e outro doutor atrás de mim, para se caso eu tivesse algum, se descontrolasse para cair, segurava. Mas, graças a Deus, os reflexos foram feitos, tudo que aconteceu, que ele pedia para fazer, eu fui fazendo. O caminhar, ele mandou eu seguir uma linha que tem lá no corredor do hospital, que eu acredito eu que quase em todos os hospitais tem essas linhas, ou azul, vermelha, amarela, que você chega na portaria, eles vão falar para você assim, segue a linha amarela até lá, lá é o pronto-socorro. Segue a linha azul, lá é onde faz radiografia. Então, assim, é o que aconteceu. Aí ele mandou eu ir andando, mas segurando minha mão de pertinho. Aí, num dado momento, ele soltou a minha mão. Ah, eu já fui assim para segurar na parede, né? Ele falou, não, 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 não. Aí eu dei uma bambeada e andando na arcada, porque doía muito, né, meu quadril. Aí fui até onde ele pediu, ele falou, para e volta. Eu parei, na hora que eu fui voltar, eu quase caí, daí eu pus a mão na parede e disse, não, 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 não. Mas eu ia cair. Mas enfim, fui, voltei, tudo. Aí ele sentou, me sentou na cama, mexeu mais com meus pés. Ele viu qual que era a perna que eu estava com mais dificuldade. E assim, não preciso de fazer fisioterapia, mas é bom fazer uma massagem. Ele falou uns exercícios que ele falou lá, tipo, fazer assim com o pé,
assim, sabe? Para não perder o movimento, o motor, né? A movimentação. E graças a Deus, daí, aí ele, depois de eu ter feito, contado tudo, aí ele falou para mim que eu tinha uma família linda, uma criança que precisa de mim. Foi no íntimo, né? Foi lá no coração da gente. Aí ele falou que valia a pena eu lutar, que eu tenho que lutar, que eu tenho que ser forte. Ele falou, eu sei que não é fácil perder a pessoa que a gente ama no mundo. Você perder um filho ou perder a mãe ou o pai é uma das dores mais terríveis que você sente. Ele falou, então assim, só que você não pode parar. Você tem que continuar. Aí ele pegou e falou assim, o que você faz com os lixos? Eu jogo fora. Então, tudo que for de ruim, você joga fora. Você só pega o que for bom para você, ele falou. Não carrega coisa ruim, ele falou. Quando acontecer alguma coisa, você tiver e por... Ah, tá. Ele falou isso também por quê? Porque eu estava escondendo as minhas crises. Tomava meu remédio, ficava quietinha, porque eu não queria preocupar ninguém. Não queria que os meninos soubessem. O Cid trabalha bastante, tem que dormir. Aí eu tava escondendo as minhas crises, né? Aí ele falou pra mim não fazer mais isso, que isso mata, que isso acaba com a gente. Ele falou, e com certeza é o que estava acontecendo com você. Acontecendo as coisas e você guardando pra você. Falei pra ele, realmente foi. Ele falou, então, não faça mais isso. Ele falou, então, tudo que for de bom você guarda. Até porque ele usou o exemplo que eu mesma falei. Que de manhã eu fiquei triste, na segunda-feira, por conta do Gabriel que foi, né, mandado embora da empresa. E depois eu tive uma notícia boa, que foi o João, né? O patrão chamou ele de volta e ele aceitou. Então eu tive um pico de tristeza e um pico de alegria. Só que ao invés de eu jogar esse fora, eu esqueci do bom e fiquei martelando no ruim. Por quê? Eu ficava perguntando por quê? Ele não merece isso, é um menino trabalhador. Gente, passou por tanta coisa dentro daquela firma. Lá, ele começou a trabalhar lá, desenvolveu uma hérnia de disco, assim, inflamou, né? Então, assim, eu falava, gente, agora que ele tá bem. E a gente se pergunta, a gente se questiona, nós somos seres humanos, nós somos fracos, a gente, de repente, quer saber o porquê. E o do João, que eu fiquei feliz, agradeci a Deus quando conversava com ele e tal, tudo, mas nunca esquecia do fato que me deixou triste. Perdão, gente. Aí, eu não esqueci do fato que tinha me deixado triste. Então, daí, o que aconteceu? Acarretou, acumulou, né? E deu no que deu. Chega uma hora, o corpo da gente não aguenta, ele responde. E quando acontece alguma coisa assim muito forte, a resposta é maior, foi que nem ele falou. Inclusive, foi o que ele falou. Pode dar um AVC, pode dar um infarto, pode dar isso, pode dar aquilo, e ele foi numerando. Aí nesse momento, né, de reflexão que ele fez eu pensar bastante, tudo. Daí ele pegou e cruzou os braços, né, um doutor bem grande, cruzou os braços, assim. Aí, bem altão, falou pra mim, a gente não vai decidir nada aqui, quem decide é você. Você quer ficar aqui internada no ambulatório, né, no hospital, e continuar até você melhorar mais as pernas, ou você acha que você está preparada para ir embora e continuar o tratamento no seu centro de saúde, né, no postinho. Aí eu perguntei pro João o que o João achava. Daí o João questionou ele, né, falou assim, precisava fazer umas perguntas, doutor. Não vou me recordar certo qual pergunta o João fez. Aí ele pegou e foi perguntando, e o doutor foi respondendo, né?
Aí o João, né, foi perguntando e foi coisando. Aí ele pegou, o João falou, mãe, é com a senhora. Ficar sozinha a senhora não vai ficar aqui, ele falou. Em casa também não. Aqui cada um vai cuidar da senhora um pouco, os meninos, nós vai vir, o pai, tem mais gente querendo vir ficar com a senhora, então a senhora sabe, a senhora tá bem amparada, dos dois lados, aqui e em casa. Aí o doutor falou pra mim, então mais uma vez, André, eu te pergunto, você vai ficar, você quer ficar ou você quer ir pra cá? Você acha que você tá apta, tá pronta pra ir pra casa? Eu falei pra ele, sim. Ele falou, ótimo. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, então tá bom. A gente vai fazer as papeladas, você tá de alta, né? Isso por volta das 5 horas da tarde, de sexta-feira, de quinta-feira. Eu fiquei internada de segunda até quinta, no caso. Aí eu já liguei, né? Falei, Sofia sai 5h30 da escola. O Gabriel que ia ficar comigo à noite lá, né, nesse dia que eu tive alta. O Cid ia sair daqui de casa com o Gabriel, ia passar na escola pegar a Sofia, ir para Londrina, deixava o Biel, pegava o João e eles vinham embora. Aí a hora que ele falou que eu tava de alta, né? Aí o João Vitor já catou o telefone, discou o número do Cid, né? Deu pra mim. Daí o João ainda falou assim, mãe, brinca com ele que a senhora vai ficar mais uns 15 dias aqui. Aí meu coração tava saindo pela boca. Daí o João falou, não, mãe, fala a verdade, não brinca não. Não, pai, vai levar um susto. Daí tá. Aí o Cid atendeu. Aí ele atendeu, achou que era o João, né? Daí ele falou assim, fala jovem. Eu falei que não é o jovem, é a jovem. Ele, ele fez, né? Aí eu só falei assim, bem, tô de alta. Aí já me derreti, que nem manteiga, né? Aí ele falou pra mim assim, brincadeira? Eu falei, não, bem, de verdade, graças a Deus, saiu todos os resultados de exame, todos os médicos vieram aqui, veio o médico para conversar, depois voltou de novo, e perguntavam sempre a mesma coisa. Aí eu falei, então, pode vir, voa, falei pra ele. Ele falou, então vou deixar o Gabriel aqui terminando a janta, né, que eu tava adiantando para que nós voltássemos. Daí ele foi, né, acho que ele demorou uma meia hora pra sair daqui, mas as coisas são devagar, a gente é apressado. Ah, pra mim, ele me deu alta 5 horas, 5h30, o papel tava pronto, eu vim embora, mas não, eu até jantei lá ainda. Né, veio, logo que ele passou veio a janta, na verdade veio a janta, o João que pegou e os médicos estavam comigo, mas eu jantei porque eu tava com fome, né, aí veio tudo para diabético, veio vagem, cenoura, tudo picadinha, cozidinha, sem sal, veio feijão também, tinha um pouquinho de sal, veio almôndegas, num ponto também, o molho pronto assim na hora, e veio arroz integral. Não é um dos melhores, mas foi que nem eu falei pro Cid, se for para mim ficar bem, para mim melhorar, eu vou comer. E eu quero melhorar, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar de mim porque eu tenho que cuidar dos deles também. Então, vou me cuidar, não é mesmo? Aí, eu achando que 5h30 já ia sair já saiu os papéis, tudo, né, toda lá pomposa, jantei, já falou, mãe, calma. E ele também achou, daí já arrumou as coisas na bolsa, foi guardando tudo. Aí ele, né, ai, fiquei triste porque eu deixei não é que a gente fica triste. Gente, nesse mundo que a gente vive, nós somos todos família. E a gente pega amor pelas pessoas, né? Então, assim, tinha dois, né, homens, né, no quarto, e eu e a Virgínia. E a Engide. Ai, meu Deus, eu tenho que falar o nome dela certo, porque é lindo o nome dela. E a gente pega um carinho tão grande, a gente se apega com as pessoas, assim, de uma forma que na hora que você vai dar tchau, chega a doer o coração, né? Mas eu creio que ela vai ter alta logo também, se Deus quiser. Estou conversando com ela, a gente
Eu peguei o número de WhatsApp dela, ontem conversei com ela. Ela já falou que estava melhor, graças a Deus, né? Estava melhorando, graças a Deus. Né? Se Deus quiser, logo ela vai ter alta então. Daí, gente, fiquei esperando lá, né? A gente se ajeitou. Aí falei pro João assim, aconteceu uma coisa tão linda. Falei, João, então vamos no banheiro, mãe vai no banheiro. E nós ficamos esperando o pai. Porque depois não dá pra ir no banheiro. Gente, na hora que o João pegou a cadeira de roda, que ele me empurrou pra porta, no corredor tinha tanto enfermeiros e enfermeiras assim. Quem já foi em hospital, quem sabe o que é. Aquela carreira assim na parede. E nisso que eu ia saindo do quarto, veio uma senhorinha na porta e falou: nós vamos louvar aqui, quem quiser vir pode. E o João já estava me tirando do quarto. Eu vou ver se eu lembro a canção que eles cantaram e canto para vocês. Aí eles cantaram, eu participei, eu me emocionei. Vai ter vídeo deles cantando. Se eu não lembrar, depois eu dou uma pausa aqui e tento ver qual que é, tá? Mas enfim, aí eles cantaram e eles seguem corredor afora. Aí eles foram na frente, eu e o João fomos atrás, que eu ia ir no banheiro. Aí o que aconteceu? Eu entrei no banheiro, o João me deixou dentro do banheiro, saiu, ficou na porta pro lado de fora. E no que nós saiu da porta, ele estava de novo no corredor assim. No corredor que fazia. Ai, eles estavam indo, aí eles fizeram um L. E o banheiro era aqui. Então, do jeito que eu saí do banheiro, eles estavam de novo. O João falou que ia ficar aqui, mas eu falei, quero. Aí nisso eu fiquei ali. Mais um louvor, um momento muito lindo de espiritualidade, um momento tão marcante, um momento que a gente se encontra com Deus, porque a gente precisa, né, gente? A gente fica muitas das vezes fraco na fé. E, enfim, foi lindo. A hora que acabou, eles vêm pegando na mão, Deus abençoe, boa recuperação. Aí o João pegou e falou assim para uma das mulheres, né, das moças. Eu acho que era uma moça, porque era bem novinha. Uma das que cantou junto, o João falou assim, minha mãe tá de alta. Ela falou, louvado seja Deus, ai, que Deus abençoe, boa recuperação. Aí eu falei, você não sabe da maior. Ela falou, o quê? E na hora que vocês estavam no corredor, o João ia me tirando de cadeira, ia tirando eu para fora. A hora que ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, é despedida pra mãe? Não acredito, ele pensou no coração dele, ele até falou pra mim, né? Aí ela falou, eu falei assim pra ele. Ele falou, ah não, mãe, eles vão cantar. Eu falei, mas é uma despedida, tipo assim, é uma saída assim, espetacular, falei pra ele, porque foi eu saindo e aconteceu. Então, assim, foi lindo, gente, foi lindo, lindo, lindo. Foi uma bênção, foi uma maravilha. Então, assim, daí eles despediram, passaram, pegando na minha mão, foram embora. E a canção é aquela assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que o meu. Essa música está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que foi lindo, 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 lindo. Então, assim, Deus está com a gente em todos os momentos. Por isso não podemos deixar de agradecer, não podemos deixar de louvar a Ele, né? Então, assim, graças a Deus, os resultados não deram nada, né? Então, assim, o que eles estavam preocupados mesmo eram com a síndrome de Julie Barré, fala, Barré,
uma coisa assim. Eu falei no outro nome lá, Julie Barré. Aí fui descartada pelo líquido que colheu nas minhas costas. Não teve nada de anormal, nada. Ele falou nada, nenhum, como que eu posso dizer, nenhuma anemia, nenhum nada você tem, você tá bem. E eu repus vitamina D, né, vitamina do sol eu repus, vitamina B12 também eu repus, então assim, eu já tava fazendo tratamento. E ele falou, então, eu falei assim pra ele, a única coisa que eu sei que eu tô é o triglicérides e o colesterol alto, mas isso a gente consegue controlar, né? E daí, né, daí eu tive alta, gente, graças a Deus, e não deu nada, né? E a gente fica com medo, né? Para fazer essa remoção, para tirar esse líquido, que é na espinha da gente, eu acho, né? A gente fica deitado, bem assim, encolhidinha de lado, e eles vão apalpando, né? Dentro aqui dos ossinhos, né? Tem o osso e tem os vãozinhos. E eles têm que achar o lugar certinho para anestesia. Doeu a hora que deu anestesia um pouco, mas dá aquela ardidinha e depois para. Na hora que eles enfiou a agulha, eu não senti nada. Aí depois, eles foram duas médicas, duas doutoras. Ela enfiou, eu senti como se atravessasse um pedacinho de papelão. Aí continuou colocando toda a agulha, chegou na onde tinha que chegar. Não senti nada. A única coisa que eu sentia era o líquido escorrendo nas minhas costas, assim, porque por ela puxar pela seringa escorria também. Não senti dor, nenhum momento. Só que não vou saber especificamente quantos minutos foi. Eu acho que para tirar esse líquido durou uns 3 minutos, mas a preparação durou uns 15 a 20, porque tem que ser no lugar certo, tem que passar iodo, né? Eles falam outro nome, mas eles passam aquele monte de vez, um monte. Lava a mão, lava de novo, lava. E sabe assim, então tem que ser um negócio bem certeiro. E nessa hora eu fiquei segurada assim na grade, assim. Fechava o olho. E nesse mesmo momento, a minha colega de quarto, a Angie, estava fazendo também a retirada do pedacinho da onde tinha machucado, né? Tanto na mão quanto no pé. E ela também estava. Então, nós duas fez o procedimento no mesmo momento. Lógico, com biongo, né? Cada uma no seu quadrado. Nesse momento que eu fiquei nessa preparação, gente, eu vivi minha vida inteira. Minha vida inteira passou pela minha cabeça. Passou um filme. Que nem eu comentei com a Angie. Não é medo de morrer. É medo de deixar quem a gente ama. Eu tenho a Sofia pequena, tenho meus filhos. Aí eu falei pra ela assim, passa um filme. Aí você não sabe, igual dela não, dela era mais superficial de ação, doeu muito, porque eu ouvia ela, né, falando tudo, pedindo a misericórdia de Deus de ação. E eu fiquei quietinha ali, e passou um filme na minha cabeça, eu falava, ai, e se eu não sair daqui, o que vai ser deles, o que vai ser de Sofia? E eu fiquei pensando todo o tempo, todo minuto nisso, o tempo todo assim, pedindo para Deus me dar mais uma chance. Que se ele me desse mais uma chance, eu ia fazer diferente, que eu ia lutar, que muitas das vezes a gente tem tudo e não dá valor. Na questão não é dar valor. Eu, pelo fato de estar passando por esse processo de depressão e crises de ansiedade, mexe muito comigo, né? E não tem como eu não sentir. Tem os dias que a gente fica mais frágil, tem as datas, tem, tem tudo, né, gente? Então, assim, não é que eu não dou valor, eu dou sim, dou valor a tudo que Deus me deu. Graças a Deus sou grata pelos meus filhos, meus 3 meninos.
desde cedo, responsáveis, já procuraram ter a sua, como que eu posso dizer, ser independente cedo, conquistar suas coisinhas, trabalhando, né? Eles sabem que não é fácil, agora eles veem como que é, né? Então, assim, e a Sofia, né, gente? Meu Deus, pra mim é o meu bebê ainda, só tem 8 aninhos, então passa um filme, gente, e a gente pede muito pra Deus, e, e é verdade. Existe um ditado que eu já ouvi várias vezes, tem no Instagram, já vi no Facebook, tem vários lugares que a oração mais verdadeira é feita dentro de um quarto de hospital. Porque você chega ali, você não sabe se dali você vai sair, como você vai sair. Então, eu louvo e agradeço a Deus por isso, por mais essa chance, por mais essa oportunidade, né? Que cada dia é uma chance, cada dia é um novo amanhecer, cada dia a gente tem que fazer acontecer. Então, assim, eu agradeço a Deus muito, 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 muito. Eu não tenho palavra para agradecer Ele, porque eu estava com medo, sim. Igual eu falei, a gente é fraco, a gente é ser humano, a gente não sabe o que está se passando, nunca aconteceu isso comigo. E de repente você perdeu os movimentos da sua perna, né? E chegar a ter até alucinações, coisas que aconteceram assim, que foram tudo correu para se encaixar num AVC ou nessa de Júlia Barré, nessa. Ai, meu Deus. Eu acabei de falar, não é vírus, não, é. Isso daí, vocês entendem. Eu já falei por aí. Então, gente, quero deixar aqui para vocês também uma reflexão, né? Que se você está em dúvida se Deus existe, não tenha, porque Deus existe, Ele está em nossas vidas a cada momento, a cada segundo, o nosso respirar, o nosso piscar, tudo é dele, é Ele que comanda. Então, a gente não pode duvidar que Ele é Deus. Tá do contrário, mas é. E nós somos abençoados por Deus. Então, assim, creia, não é fácil. Muitas das vezes é doloroso. A gente quer pressa, mas as coisas não acontecem como a gente quer e nem na hora que a gente quer. Deus faz pra gente na hora dele e ele dá o que nós precisa, não o que a gente quer, tá? Então, assim, e eu quero, de coração, muito aberto aqui, agradecer a cada um de vocês que assiste meus vídeos, né? As pessoas novas chegando por aí, cada dia chega uma. E eu peço muito a Deus também que abençoe o meu canal, né? E eu quero trazer entretenimento, minhas faxinas, meus pãozinhos que eu faço, os bolos, eu faço artesanato, mas tá parada. E assim, então, assim, quero diversificar bem mais no meu canal. E para isso eu preciso de vocês, eu preciso que vocês. Então, gente, eu quero que sonho, né, ser monetizada, para ter uma renda, né, para ajudar em casa, para ajudar a comprar uma coisinha ou outra. Aí falando, gente, a minha unha tava a coisa mais linda. Aí, por causa da ressonância, eu tive que ter, porque era fibra. Eu tive que tirar. Mas elas estão grandes já. Essa quebrou ontem. Mas assim, eu fiquei com muita dó de tirar, porque foi minha cunhada que fez. Eu já tinha feito uma manutenção nela, né? Que ela já tinha crescido bastante já. Aí eu fiz a manutenção, deixei da mesma cor, tava com francesinha branca, tava a coisa mais linda. Mas daí, por conta da radiação, né? Da ressonância, eu tive que tirar. Com o coração na mão, porque eu amo minha unha grande. Então, assim, mas faz parte, né? A gente tem que, nem tudo a gente pode ter. A gente não tem tudo ao mesmo tempo.
Aí depois a gente faz de novo, se Deus quiser. Mas então, gente, esse é meu recado para vocês, tá? Não desista, tenha fé, que dias melhores virão e que se a gente está passando é porque Deus permitiu e Ele viu a nossa capacidade, né? E um fato também que a gente sempre ouve dizer, um ditado, que deserto é lugar de passagem e não de morada. A gente sofre, mas passa, certo? Então, espero ter explicado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me perguntar. Gente, manda like, compartilha meus vídeos, me ajuda. Por favor, eu peço, de coração, né? Então é isso. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.